Graça e paz, meus amados e queridos irmãos. Vamos continuar o culto desta noite e gostaria de refletir sobre o profeta Abacuque nesta noite. E a sua mensagem é muito pertinente à época em que vivemos, às situações que passamos hoje em dia também. Abacuque foi um profeta que viveu antes do exílio. O povo judeu passou na Babilônia. Na época que ele escreve o seu livro, Babilônia estava crescendo como uma força, como uma potência, como um império, e começa assim a combater os outros dois impérios na época maiores, que era a Síria e o Egito. E Israel estava vivendo um momento de declínio, onde que existia violência e injustiça no meio da sociedade. Então, Abacuque ele vai falar sobre esse momento que o povo de Israel vivia, mas também vai falar em respeito à Babilônia. Nós vamos ver isso nesta noite, refletindo sobre alguns versículos desse livro, que nos traz uma mensagem tão importante, tão verdadeira. E no momento que Abacuque ele começa a escrever seu livro, ele vai nos trazer algumas dúvidas, algumas queixas suas. Ele entendia que existiam muitas coisas que estavam acontecendo, e ele começa a colocar diante de Deus. Eu gostaria de ver com vocês o primeiro versículo e começar já a fazer uma reflexão. Nos diz o seguinte, primeiro versículo: o peso que viu o profeta Abacuque. E destacar a palavra peso. Na realidade, peso aí, né, seria profecia, mas também ela vai trazer um sentido de ser uma coisa pesada para o profeta. Essa profecia que ele tinha que relatar, ele tinha que revelar, né? Seria a revelação de Deus para ele, que estaria entregando ao povo. Porque viria um julgamento sobre a sua própria nação, né? Ele teria que passar isso para a sua nação. Isso traria um peso nessa responsabilidade. Muitas das vezes nós nos sentimos com peso nas suas costas quando nós temos que falar algo para alguém que nós gostamos, mas que Deus nos revela, que Deus nos traz à tona. É importante você saber que você é um instrumento de Deus. E quando for preciso Deus te utilizar, né, te usar como instrumento, você tem que estar pronto para estar trazendo assim a palavra do Senhor, no momento que seja, qual seja esse momento. E a partir do versículo 2, Abacuque vai mostrar toda o seu entendimento sobre aquilo que estava passando, né? Sua indignação e sua dúvida sobre aquilo que estava acontecendo no meio da sociedade. Nós podemos ver ele falando sobre algumas palavras. Nós vamos ler. Ele vai falar sobre a iniquidade que estava presente no meio da sociedade. Existia também a vexação. A vexação quer dizer maus tratos. Então existia maus tratos entre o povo de Israel. Existia a destruição, existia uma violência muito grande no seio da sociedade. Então ele estava indignado com aquilo que estava acontecendo no meio do povo. Ele diz também que existia muita contenda. O versículo vai falar de 2 a 4, vai falar sobre litígio, vai falar que a lei ela se afrouxava, então as coisas não aconteciam para aquelas pessoas que estavam agindo injustamente perante as pessoas ao seu redor. Vai falar também que a sentença nunca saía, que era coisa que era prolongada e que não chegava assim a justiça àquelas pessoas que precisavam. E diz que o ímpio cercava o justo e o juiz era pervertido. Abacuque vê nisso tudo que estava acontecendo, que Deus estava demorando a responder à injustiça. Pensava ele, será que Deus não se importava com a maldade praticada contra o justo? E muitas das vezes nós pensamos igual a Abacuque. Quando nós vemos pessoas, né, do bem serem prejudicadas por pessoas que fazem o mal, né, e nós pensamos às vezes que Deus não está olhando, Deus não está vendo, Deus não está participando daquilo que está acontecendo no nosso mundo, no nosso dia a dia. Mas nós precisamos entender que Deus ele está vendo tudo. Deus no momento certo agirá. Como respondeu para Abacuque, nós vamos ver mais na frente,
ele responde também às nossas dúvidas e ele traz a justiça à tona, né? Deus, ele responde a Abacuque e ele vai dizer que ele traria justiça ao seu povo, né? Ele ia corrigir seu povo através dos caldeus, ou seja, através da Babilônia. Versículo 5 e 6, eu estarei lendo, diz o seguinte: vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realiza em vossos dias uma obra que vós não creres quando vos for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Então os caldeus seria a arma de Deus, né? Ou seja, o instrumento de Deus para estar assim corrigindo o povo de Israel. E Abacuque fica irritado com essa resposta de Deus. Ele pergunta como poderia ser justo a correção chegar ao seu povo através de um povo que era muito mais, né, vamos dizer assim, violento do que o povo de Israel. Era um povo que era injusto, era cruel, era um povo idólatra. E como esse povo viria a castigar, né, o povo de Israel, né? E por que a Babilônia, os caldeus, aqui faz referência à Babilônia, né, tinha sucesso e continuava sem castigo. Então ele começa a questionar algumas coisas, como nós mesmos nos nossos dias questionamos. Quando nós vemos o ímpio, às vezes, prosperando aos nossos olhos, mas que nós podemos ver que aos olhos de Deus não está prosperando, pelo contrário, ele está afundando, se afundando na sua injustiça, está se afundando nas suas coisas erradas, né? Mas Deus sempre tem um propósito. Deus, ele nada foge do seu controle, ele está no controle de todas as coisas. E Deus responde e manda o profeta escrever, né, ali para registrar tudo aquilo que Deus faria, não só com o povo que estava agindo com a injustiça, mas também com o povo da Babilônia agora. Então ele traz relatos. E a todos os ímpios que nós podemos ver até nos nossos dias. Nós podemos ver lá no capítulo 2, versículo 2, 3, estarei lendo, diz o seguinte: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Né? Deus lembra Abacuque que Deus não tarda. E muitas vezes, né, nós vivemos nas nossas angústias, nas nossas situações, achando que Deus ele se tarda. Então Deus responde a Abacuque naquele momento, que Deus estava vendo tudo. E quando Abacuque ele ora a Deus, então Deus começa a responder, não só o juízo para o povo de Israel, mas também o juízo para o povo da Babilônia e a todos os ímpios que chegam aos nossos dias. Então, Deus vai falar que ele tinha planos ainda que estavam não ainda terminados, mas que seriam cumpridos posteriormente. E que a justiça de Deus cai, a justiça de Deus ela sempre cai, né, por fim sobre os iníquos. O versículo 4 vai nos dizer o seguinte: eis que a alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. E nós achamos aí esse versículo tão interessante que Paulo vai usar ali no seu evangelho tão importantemente, na carta aos Romanos, né, sobre a fé, que o justo viverá sobre a fé. E o que ele diz? Né, que a alma dos injustos, dos ímpios se incha, né, ela cresce, ela se envaidece, se orgulha por fazer essas coisas, mas que não é reta, ou seja, que não anda corretamente, mas o justo viverá pela fé. Deus cuida de quem é fiel, meu irmão. E o sucesso de pessoas ruins que se enche é temporária. As nações violentas e tudo que estava acontecendo, Deus mostra para Abacuque, né, no meio daquela indignação, que as suas vidas seriam arruinadas, né, que todos
né, passariam por uma justiça de Deus. E Deus traz a nós esse ensinamento, né? Por mais que nós venhamos a achar que muitas das vezes o povo à nossa volta, o ímpio, está se dando bem, né, como nós falamos, saiba que Deus trará justiça a essas pessoas. E diz que, né, que aquele que o justo, ele vive pela fé, ou seja, nós temos que crer que Deus fará, e nós temos que confiar, porque por mais, né, que nós vejamos ao nosso redor essas coisas, nós temos que confiar que Deus, ele está sobre todas as coisas, que Deus está conosco, né, e que nós não temos que nos preocupar com as coisas temporais, as coisas desse mundo, aquelas coisas que vão passar, né. Por vezes, Deus parece demorar a responder à injustiça. Os injustos ficam com um sentimento de segurança e se tornam mais ousados em suas maldades. Mas no fim, Deus sempre traz a justiça. Temos a garantia que Deus agirá. O profeta, mesmo no capítulo 2, ele vai relatar 5 aios, ou seja, né, 5 juízos que Deus traria sobre a nação da Babilônia e sobre aquelas pessoas que estavam agindo erradamente. E Deus mostra a esse povo, né, essa mensagem também Deus mostra a nós, né, aqueles homens que fazem aquilo, né, errado, ou seja, agem erradamente contra a vontade do Senhor, eles passarão pelo julgamento, passarão pelo juízo. E Deus, ele vai trazer à tona todos esses pecados, né? Esses pecados que são feitos por essas pessoas, são realizados. E no versículo 20, aí do capítulo 2, nós podemos ler que: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E esse versículo ele faz alusão, ele falando sobre a idolatria, né? Que muitos faziam, né, elementos de pau, de pedra, e que aqueles ídolos eram o mundo. Mas Deus está presente, Deus, ele agiria, ele vai começar a agir no tempo dele, na hora dele, sobre essas vidas, diferente dos ídolos, aqueles que não falam, né, aqueles que não escutam, mas Deus estava escutando essa mensagem, essa palavra, né, do profeta Abacuque, essa oração. E a própria palavra diz que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Então nós podemos entender o quê? Que Deus, ele nos escuta, né? Às vezes nós não entendemos os porquês, às vezes nós ficamos indignados, como o próprio profeta aqui estava indignado com tudo que estava à sua volta, mas Deus tinha um tempo para realizar. Deus tinha um tempo, né, um propósito sobre aquela vida e o que faria com o povo de Israel. E no capítulo 3, Abacuque já muda de atitude, né? Há uma grande diferença quando Abacuque começa o capítulo 1, né, mostrando sua indignação, mostrando suas dúvidas. E agora no capítulo 3, ele mostra toda a sua confiança, ele mostra que a sua esperança voltou à tona, né, reconhecendo que o Senhor estava sobre aquela situação. E ele nos ensina, né, que nós não precisamos nos desesperarmos, né, qual seja a situação ao nosso redor, mas que nós precisamos deixar nossas dúvidas, nossas queixas de lado, e nós precisamos confiar. Deus quer que a sua esperança esteja presente no seu coração, no seu pensamento, entendendo que Ele está sobre todas as coisas, que Ele entende e sabe todas as coisas, e que a sua oração, você que é justo, Ele está ouvindo, mas no momento dele, no momento certo, Ele agirá ao seu favor, Ele agirá conforme Ele pensa, conforme Ele quer. E Abacuque, ele aprende que as situações eram temporais e que ele precisava ver e pensar nas coisas eternas, assim como nós. Passamos por dificuldade, temos passado, né? Pessoalmente, creio que cada um tem passado por alguma dificuldade, mas nós precisamos pensar nas coisas lá de cima. Nós precisamos estar com essa alegria que Abacuque vai demonstrar no final desse capítulo 3, mostrando diferentemente sobre aquilo que ele pensava ali no começo, sobre aquilo que ele começou a colocar diante do Senhor. Ele vai começar a relembrar
né, que o Senhor tinha feito para o seu povo. Versículo 13 e 14 do capítulo 3 vai dizer o seguinte: Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Tu abriste com os seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros, e eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivesse para devorar o pobre em segredo. Então Abacuque, ele traz a lembrança sobre o livramento que Deus trouxe ao seu povo. E creio que você teve livramento na sua vida, e creio que Deus tem te dado livramento de muitas coisas nessa vida, e que você possa estar relembrando sobre aquilo que Deus tem feito. Se eu for relembrar aqui, muitas coisas que Deus tem feito na minha vida, e creio também na sua vida, e que muitas vezes isso vai nos ajudar a trazer esperança, vai nos ajudar a ver que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e que o Senhor age em prol dos seus, que você precisa viver pela fé, que você precisa entender que Deus está no controle de todas as coisas. Eu sei que é difícil, meus irmãos, no nosso tempo, onde que há, né, cada um está isolado, cada um tem ficado isolado, cada um tem ficado na sua casa, distante dos outros. Nós temos vendo a doença crescer no meio da sociedade, nós temos visto a injustiça, nós temos visto a corrupção, os políticos tentando se aproveitar desse momento, mas creio que Deus está sobre todas as coisas, assim como teve no tempo ali do profeta Abacuque, trazendo uma mensagem para o seu povo. Ele nos traz, e que nós tenhamos esperança. E assim como Abacuque, ele vai citar no final do versículo, no final do capítulo, a sua esperança é aquilo que ele confiava, que você possa confiar como ele. Diz o versículo 17, capítulo 3, 18 e 19 o seguinte: Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, ó Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como as corças das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Então Josué aqui mostra, o profeta Abacuque mostra a sua confiança, a sua alegria precisa estar no Senhor, meu irmão. Creia dessa forma. Nós precisamos entregar ao Senhor nossas preocupações. Nós precisamos entender que a nossa alegria, Ele é o Deus da nossa exultação. Nós precisamos exaltar. Exalte ao Senhor, entendendo e crendo que você precisa viver pela fé. É de fé em fé, né? É dia por dia, confiando na presença do Senhor na nossa vida. E Ele agirá, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Ele é aquele que nos livrará, é aquele que tem nos livrado, meu irmão. Cada dia, né? E que você possa pensar nas coisas dos céus, nas coisas de cima. Paulo já vai falar, né, que miserável é o homem que espera somente nessa vida, que você possa ter a certeza, e nesses momentos, né, que vivemos, é um momento de reflexão, é um momento de oportunidade para você a pensar se a sua alegria está no Senhor, se a sua esperança, e se você não tem tido esperança, leia na palavra, busque na palavra essa esperança que é viva, que através de Jesus Cristo chegou a nossas vidas, trazendo salvação, trazendo a vida abundância, trazendo esperança para aqueles que estavam em trevas, aqueles que estavam perdidos, e que um dia Jesus Cristo levou sobre Ele todos os nossos pecados, as nossas dores, as nossas iniquidades, e nos trouxe e nos fez um novo homem esse regenerado, transformado, através de Jesus Cristo. E que você tenha esperança, meu irmão, assim como Abacuque, que se você está passando por um momento de indignação sobre algumas coisas ao seu redor, creia e mude sua atitude, entendendo que a esperança vem do Senhor e que Deus tem o momento certo, a hora certa para agir. Creia isso nessa noite, que Deus continue abençoando a sua vida. Amém?